Uma boa noite a todos os amigos, que estão neste momento na web, que estão na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero também agradecer a Deus por você estar presente neste momento, tão importante no tempo, e que Deus possa prosperar a sua vida, Você que está hoje neste domingo, de Páscoa, na verdade pela Cabala, a leitura do recomeço. Hoje é o dia do retorno do Yeshua, o dia em que o Messias ele ressuscita, que sai de dentro de um túmulo cedido por José de Arimateia. E com certeza Deus tem uma bênção, especial para as nossas vidas hoje. Nós vamos falar sobre um assunto bastante conveniente, hoje. Todos os dias são oportunos para se aprender, e de Deus tem uma direção para acelerar algumas coisas que precisam ser feitas. E a intenção nesse plano de aceleração é porque com certeza existe alguma passagem. Eu em espírito já recebo essa direção de Deus, que haverá um tempo em que não haverá palavras, Eu não poderei trazer uma palavra, mas eu vou acrescentar a você que está me acompanhando, que tem ouvido, e sempre debaixo da direção de Deus eu quero estar aqui com você. Quero convidar a você, que já está aí debaixo dessa decisão de estar comigo, para que você possa compartilhar. É importante sempre compartilhar, porque você recebe, outras pessoas também vão receber, E o que eu vou fazer hoje, eu vou abrir uma grande lacuna, dentro de todas as mensagens que nós já falamos. E hoje eu vou falar com você a respeito de um assunto que é os dias de Noé. Nós já temos entrado dentro do conhecimento da correção gnóstica, E para você entender eventos dentro da correção gnóstica, você precisa ter um aparelho de informações referente aos dias de Noé, para poder ter a imagem da identidade do final do tempo. Eu quero convidar a você, a iniciar este momento comigo orando. Nós vamos iniciar hoje orando. Quero que Deus abençoe. Pai, é soberano o teu nome, é sublime, é grande, é poderoso e é excelso. Que teu Espírito Santo, meu Deus, venha estar conosco nesta noite. Que famílias que estão em suas casas, que já estão recebendo algumas palavras de muitos líderes que têm se dispostos a estarem na rede, levando uma palavra para um povo que precisa beber dos mananciais, que o Senhor possa estar, meu Deus, nesta noite, falando de maneira aprofundada ao coração do teu povo. Que a palavra que eu vou estar trazendo aqui, meu Deus, venha ser iluminação, venha trazer luz, venha trazer, meu Deus, profundidade, venha trazer, meu Deus, a bênção genuína do Senhor para todos aqueles que buscam o conhecimento das tuas verdades. Que o teu Espírito Santo esteja conosco em tudo, porque esse trabalho não é um trabalho realizado por vontade humana e nem sob a organização da minha pessoa humana, mas um trabalho totalmente realizado em teu nome e sob a total e suficiência e supervisão do Senhor. Abençoa as famílias que têm recebido, ilumina seus corações, faz com que a luz de toda a revelação que é levada a cada um deles, que eles possam ver
com os olhos que o Senhor me deu a ver. Abre-lhes a mente, o coração e o entendimento para compreender, meu Deus, a profundidade, a altura, a largura e o comprimento da grandeza do Teu nome e do Teu supremo amor. Abençoa nossas vidas e sê conosco mais uma vez nesta empreitada de hoje, tomando a frente de tudo e falando ao coração de cada um dos que vão estar recebendo esta ministração. É em nome do Senhor Jesus, o Hamashia, aquele que era, que é e que há de ser. Abençoa, Pai, nossas vidas. Amém. Eu quero, desde já, hoje nós vamos fazer uma leitura para iniciar essa palavra. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, do versículo 37 ao versículo 39. Livro de Mateus, São Mateus, capítulo de número 24, do versículo 37 ao 39. Assim está escrito na santa, gloriosa e soberana palavra de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu falei ontem para você, já no final da palavra que nós estávamos ministrando, que eu estava ministrando para você, que nós vamos entrar em um momento específico, não agora, quando eu for falar sobre a segunda morte, nós vamos entrar dentro de um conhecimento que é a relação do reencontro de um povo que abriu mão do direito à luz com uma apoteose dentro de uma dimensão, dentro da segunda morte, que os submeterá, a castigos extremos. Este assunto ele é um assunto que não é muito fácil de se lidar, não vai ser um assunto muito leve de se ouvir, mas vai ser necessário. E para você ter uma fenda do que nós vamos falar, o que nós vamos falar hoje já é algo que vai dar uma ideia métrica, a respeito da construção do que é a segunda morte, quando nós formos falar da segunda morte. Eu falava ontem que a segunda morte, o ápice, o eixo máximo da compreensão sobre a segunda morte, é o momento em que um povo, andando pelas sendas da escuridão em dimensões ocultas, terão um reencontro com Deus, Mas esse reencontro não será um reencontro feliz, não será um reencontro como os filhos, os filhos de Danim, ou os herdeiros da sorte, que herdarão a luz, e que também em ciclos se reencontrarão com Deus. A segunda morte, esse reencontro na segunda morte com Deus, que dentro da segunda morte não é a imagem de um Deus temível para um povo que recebeu as prescrições de filhos para reconhecer o devido temor, ele será lido dentro da segunda morte
para sempre e eternamente, por um povo que vai para a condenação do lago de fogo, que é o lago de fogo. Ele já é um eixo, né? Um eixo de recomposição de eventos de dentro da segunda morte, que construirão uma imagem de um legado de suprema destruição, e que será este legado a realidade deste mundo onde este povo irá habitar, né? Um reino ou uma dimensão onde a paz não habita mais, não reside. E eu, como não posso me furtar a dizer a verdade, quero dizer a você que o rei dos terrores, que este povo se reencontrará, será nada mais, nada menos do que a presença espantosa de Deus, né? Isso para um povo que vai estar dentro da dimensão escura, por não ter recebido o selo da aliança e a regeneração pela palavra, selados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que é a identificação que Deus tem dos seres que estão dentro dos mundos, para identificar aqueles que estão debaixo do seu poderio e da sua obediência. Como eu falava, não vou poder me furtar, né? Não vou poder trazer para você aqui aquele Deus ideal que todo mundo gosta, né? Aquele Deus bonzinho, aquele Deus, como eu falava ontem, barbudo, velhinho, gordo, né? Porque Deus, ele não é assim, né? Deus, ele é o ser supremo que tem a gestão dos mundos, e sob seu governo está o cinzalhamento da constituição da luz e da extrema escuridão, aonde Deus em muitos momentos repousa, né? Deus, ele é tão excelso, é tão grande, que a cama de Deus não é na luz. Deus dorme na escuridão. E esse nível de informação que nós vamos ter quando entrarmos dentro do conhecimento da segunda morte, só será possível, e você só vai ter estômago para entender o que eu vou falar, se você já estiver me acompanhando em mais de 3 ou 4 mensagens, que é quando as mensagens que estão aqui na minha página embaixo, de baixo para cima, elas vão dando esse alicerce, né, para você não entrar numa crise existencial a respeito do conhecimento de Deus e da sua direção sagrada, né? O que nós vamos refletir dentro do texto de Mateus 24, versículo 37 ao 39, que eu acabei de ler aqui a você, inclusive no texto, Jesus, né, quando ele fala, foi um texto recitado por Jesus, o texto, versículo 39, ele faz já uma certa alusão a isso que eu estou falando a você, a respeito do que é a segunda morte, quando ele diz... Eu vou ler de novo o texto inteiro, do 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, como assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Agora preste bem atenção no que o restante do versículo diz. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não está escrito assim será também na vinda. Está dizendo que assim será também a vinda. Nós estamos vivendo um ponto no tempo que é o cálculo refraxivo. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Ontem eu dei tipo uma pequena luz
que é o processo da constituição, da aproximação de Deus, do terceiro céu para o primeiro, que é onde nós estamos, e para Deus descer do terceiro para o primeiro céu, eventos dentro das três cambas dos céus estão sendo modificados, aonde o tempo que se exerceria, por exemplo, um julgamento de 3 anos, Deus está na refração do tempo, acelerando este julgamento para um prazo de 3 meses. Né? Nós estamos já entrando nessa fase, já entramos, essas pragas que estão chegando aí, já é o anúncio da refração do tempo, para que Deus possa vir a este mundo, debaixo de um temor mais asseverado, por uma humanidade, que se ele vier de súbito não sobra ninguém, né? Então Deus está construindo uma passagem dentro do campo refrassivo no tempo, aonde a imposição da sua vontade vai ser estabelecida a todo custo. Não existe negociação para isso. Não tem negociação. O que existe ainda é o repousar das eternas misericórdias que estão no coração dele, ao ponto dele ainda trazer esse plano de aproximação, construindo pontes refrassivas para sinalizar à humanidade a sua aproximação. Então, pecados que o homem comete, e Deus passa 3 anos julgando aquele erro na vida de alguém, com penas e punições que vêm sob condições de eventos na vida cotidiana. No plano de refração no tempo, isso acontece já em 3 meses. Mas a aproximação de Deus vai construir uma outra condição dentro do mesmo plano refrassivo, aonde pecados que serão cometidos em um momento específico serão julgados em 3 dias. Serão julgados em 3 dias. Então, um pecado que levaria 3 anos, Deus faz a primeira refração do tempo, joga para 3 meses. E quando Deus fechar a refração, Ele joga para 3 dias o julgamento. Isso significa, meu irmão, que você vai ver muita gente morrendo sem saber por quê. As pessoas vão começar a morrer sem saber o que é que está acontecendo. E, na verdade, é um plano dentro do mundo eterno de refração no tempo, aonde a justiça divina ela vai acontecer cabalmente. Para você ter base sobre o que eu estou falando, você vai ter que ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, que fala sobre a entronização do reino milenar, os 1000 anos de paz na terra, quando Deus amarrar a Satanás. E essa constituição de estabelecimento da prisão de Satanás vai ser, meu irmão, sob um grande pavor estabelecido pela presença espantosa do Hashem. Mas nós não vamos entrar neste assunto hoje. Eu só estou dando para você elementos para você ter ideia de coisas que nós vamos falar futuramente e que de certa forma tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Vou contar uma história para você. Quando Deus sentenciou o mundo à destruição pelo dilúvio, os filhos de Noé que entraram na arca, eu vou contar a história de trás para frente. Eu vou contar a história dos filhos de Noé para você entender o que aconteceu antes do dilúvio. Quando Deus sentenciou o mundo, a destruição pelas águas, porque a raça humana se manifestou absurdamente má,
Deus deu uma ordem para Noé construir uma arca, a história que todos nós já conhecemos, né? Noé já tinha 120 anos quando ele começou a construir a arca. Ele já tinha 120 anos. Quando Deus deu o comando para ele já tinha 120 anos, né? E aí, quando completou os 120 anos, Deus fala com Noé e manda ele construir uma arca. E aí Noé vai e constrói aquela arca. E Noé passou construindo aquela arca mais 120 anos. Noé não construiu a arca, meu irmão. Deus deu a visão para Noé e Noé fez a arca como um estaleiro que faz um navio em 2 anos, em 3 anos, não. Noé passou 120 anos construindo aquela arca. E dia a dia, né, as pessoas que conviviam ali com Noé, o Anacar oriundo de Adão, olhavam para Noé como um homem louco, né, um homem tolo, que estava construindo uma embarcação distante do mar, distante de uma região onde havia água, e as pessoas olhavam para Noé como se ele fosse um homem que constrói uma casa na árvore. Você já viu casas aqui em Manaus? Aqui em Manaus tem pessoas que constroem casas imensas em volta de uma árvore, e fica uma coisa um tanto quanto surreal. Aparentemente parece ser algo sem nenhum tipo de fundamentação. Eu particularmente vejo nisso uma extrema dedicação de um coração que não está agarrado ao materialismo, né? E que existe por trás de tudo isso uma grande sombra de uma arte que não está com os homens, né? E Noé construiu aquela arca. As pessoas mesmo achando ele meio doido, né? Às vezes alguém ia ali e dava um dia de trabalho para ele, e dava uma ajuda, né? E se alegravam e riam, e até olhando para ele meio que desdenhando, achavam que Noé era um homem louco. E Noé construiu uma arca, meu irmão, que não foi um barquinho. Basta saber que Noé não era um homem normal com a estatura que nós temos. Em outras mensagens eu falo que Noé, como ele é descendente da raiz do primeiro Anacar de Adão, que pela métrica de anjos tinha 7 metros de altura, ele trazia essas prerrogativas, né, de um Anacar com a mesma altura de seus ancestrais. Você vê textos que a Bíblia diz que os anjos de Deus se enamoraram das filhas dos homens. Se olhando assim parece algo absurdo, né? Um anjo de 7 metros de altura se apaixonar por uma mulher terrena. Mas as mulheres naquela época não eram essas mulheres que nós temos hoje aqui. Elas tinham a mesma altura dos anjos. Elas eram, né? Elas eram mulheres com a mesma estatura de anjos. Da mesma feita, os textos que em Gênesis também falam que os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens, está falando de anjos. Então Noé não era um baixinho que nem eu, de 1,65 m. Por mais que eles já tivessem, né, ali, de certa forma, pela multiplicação humana,
já tivessem sofrido algum tipo de deformação de estrutura de altura, ele devia ter no mínimo os seus 6 metros de altura, né? No mínimo. Eu explico em alguns textos que o Golias, né, que é o que se vê sendo enfrentado por Davi, que tinha 3 metros de altura, que as pessoas tanto pasmam, né, e vê algo extraordinário. Golias, ele era um anão. Golias, ele era descendente da raiz dos quedaitas, que pela a cultura dos anaqueus, ele é um filho ou uma descendência que preservou a linhagem do ancestral Noé, que eles decidiram não se desvincular das mulheres que ainda preservavam a mesma genética do ancestral que saiu da arca, junto com os 3 filhos que ainda também tinham essa mesma estrutura, e que eles procuraram ali manter viva a memória e os ensinamentos que o Noé que saiu da arca entregou para eles. Leis ancestrais que vinham de Adão. Leis essa que Caim transgrediu quando mata o próprio irmão. Os quedaitas, eles eram um povo que morava em volta do território cananeu, como se fosse um grande cinturão. Por isso você vai ouvir textos falando sobre o colar de Quedar, né? Que era um grande cinturão que ficava em volta do território dos cananeus. E foi o povo que, quando os israelitas foram entrar em Canaã, viram, e os espias chegam e dão um relatório ali para Moisés e para o povo, né? E os 10 espias que viram aqueles gigantes, eles não viram o povo cananeu, não. Quem eles viram foram os quedaitas, gigantes de 6 metros de altura, descendentes de um ancestral antigo. Dessa feita, o Golias, presume-se, né, pela mesma composição de geografia, que Golias ele era um descendente ancestral dos quedaitas, que talvez o pai de Golias, né, ou um ancestral mais antigo, saiu da terra dos quedaitas e foi habitar na terra dos filisteus, e por lá arranjou alguma mulher que atendesse às suas necessidades, e começou a gerar filhos em uma outra nação, e com isso você vê a genética de Golias decaindo, e ali ele sendo a segunda ou uma terceira geração, pelas misturas, ele já tinha perdido a sua altura original e só tinha 3 metros de altura. Então Noé não era um baixote, né? E o trabalho da construção da arca foi um trabalho realizado com muito esmero, até porque quando o dilúvio veio, qualquer embarcação construída por conhecimento de engenharia naval precisa ter um grande reforço, né, na cartilagem da embarcação, mesmo que ele seja de ferro, por causa da variação angular das correntes de águas. E existe todo um cálculo matemático, inclusive, para o plano de flutuação. Existe um cálculo matemático para a estabilidade da estrutura do casco. E isso, com a tecnologia que nós temos hoje, meu irmão, ainda é extremamente difícil. Se não fosse um barco que nem o Titanic, né, que teve um impacto com uma pedra de gelo, não afundaria. Então, o trabalho realizado na estrutura daquele barco para a grande inundação foi um trabalho que foi feito com muito zelo por Noé. E quando ele termina aquele trabalho, né, que Deus dá ordem para ele entrar com a sua família, os animais que chegaram ali, só o evento da migração dos animais para dentro da arca, meu irmão, já era motivo suficiente para aquela geração ficar apercebida. Já era motivo suficiente para aquele povo ficar apercebido.
E a Bíblia conta, né, que quando os animais entraram, que Deus selou a porta da arca, ninguém mais pôde entrar. Veio a inundação, invadiu o mundo, matou toda a humanidade, e somente 8 almas viveram, que foi Noé, os seus 3 filhos, cada um com as suas esposas, e a mulher de Noé. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, quando saem da arca, começam a gerar filhos sobre a terra. Quando esses meninos começaram a crescer, que eles tiveram que receber informações de seus pais para poder começar a instaurar um perfil de civilização, eles precisavam, ou sob a ótica daquilo que foi dada por seus pais, cada um em sua própria consciência foi estabelecendo um perfil de sociedade que melhor atendesse o seu padrão de governo para as suas próprias linhagens. Então, como era, né, de costume, a transferência do legado dos filhos, nas rodas das noites, sentados em volta das fogueiras, as histórias a respeito do mundo anterior ao dilúvio, elas eram contadas para aquelas crianças que não tinham informação nenhuma do mundo a respeito de civilizações, porque eles estavam reiniciando uma humanidade que havia sido destruída. Então, a história que era narrada para dentro do discurso com os filhos, elas foram as histórias que começaram a emoldurar dentro das culturas dos filhos de Sem, Cã e Jafé, os modelos de divindade que eles decidiram adotar para seguir. Cada um pegou uma lembrança narrada pelos seus antepassados a respeito da maneira como as civilizações viveram no antigo mundo. Cada um tomou uma personalidade das histórias que eram narradas no antigo mundo, personalidades essas, né, que ilustradas nas histórias faziam a imaginação daqueles meninos construírem um mundo com uma imagem ideal. E a partir dessas histórias antigas, eles começaram a trazer os personagens do antigo mundo e construir uma imagem de divindade para que eles pudessem seguir aquele modelo de divindade, estabelecendo um padrão de sociedade baseado nas histórias que eram contadas, né? E vivendo essas memórias. E vivendo essas memórias. Uma das divindades mais antigas que se tem, inclusive, se você for estudar o perfil de implantação de divindades dentro das sociedades antigas, todas elas são praticamente idênticas. Muitas vezes sendo modificadas por alguns rabiscos de influências, de perfis de comportamento. Mas uma divindade que eu acredito, né, e a própria Sagrada Escritura ela faz menção, inclusive como sendo a fundamentação para a constituição dos Baalins, que são os deuses que nascem de um Deus específico, a respeito da história de Baal, né? Ou Deus Baal, que é um Deus que ele está em todas as culturas dos descendentes de Noé. Em algumas com mais representatividade, em outras com não tanta representatividade, mas que faz parte da emolduração
das enades que essas sociedades tomaram para ser as suas imagens de adoração. Deixa eu contar para você a história genuína de Baal. Baal, né? Ou Baal-zebu, é o senhor das moscas. O senhor das moscas, que dentro das culturas antigas era visto como um deus primordial, protetor das lavouras, protetor das plantações, protetor da fertilidade em alguns momentos. Ele era visto, né, e se reproduz em outras culturas como sendo uma mão que abençoa. Mas a imagem que se tem do culto realizado a Baal e as 4 divindades ascendentes dessa mesma divindade, por quê? Porque dentro da influência de Baal para as culturas, que inclusive são as culturas mais latentes dentro do Antigo Mundo, emanam dele 4 deuses com bastante ênfase, que inclusive a Bíblia faz questão de mencionar que foram os altares que o rei Salomão ergueu, que são os altares que o rei Salomão ergueu dentro da terra sagrada, induzido por suas esposas. Ontem, ou foi anteontem, quando eu falava a respeito da expiação sacrificial, né, eu falava para você que o sacerdote, quando ele ia fazer a confissão na cabeça do bode, ele fazia a confissão, né? Ele fazia a confissão de 726 pecados. 726 pecados. Só que a Grimátria ou a Cabala judaica, ela só faz menção de 721 recomposições de eternidade. E se dentro da confissão de pecados existem 5 pecados que excedem e que, de certa forma, não foram, olhando para dentro desse campo de recomposição da cabala eterna, eles não foram expiados, né? O que você tem são 5 pecados que ficaram fora, né, do plano de reiniciação de eternidade, e que de certa forma eles ficaram reservados, e Deus deixou eles reservados dentro de um acervo do mundo eterno para um memorial, né? Na verdade, quando for entrar neste assunto, você vai descobrir que dentro destes 5 pecados que não foram ou que não estão contados dentro da recomposição das 721 eternidades, na verdade, dentro destes 5 pecados está incrustado todos os 721 pecados distribuídos dentro do acervo de cada significação desses 5 pecados. E nós não vamos falar sobre isso hoje, não falei, é muito amplo. Vamos entrar nisso quando vamos falar sobre a segunda morte. Esse Deus Baal gerou 4 filhos, né? Ele é o 5º na dominação. Ele gerou a Moloque, ele gerou a Astarote, ele gera a Quemos e ele gera a Milcom. A história antiga, ou a história rabínica antiga, que fala sobre o legado dos anaqueus, a transferência da informação que foi dada pelos ancestrais para os que receberam a direção para não reconstruir a história dos mortos,
ela diz o seguinte, que no período em que Noé vivia, o nome do país aonde Noé estava era inferno, né? A palavra inferno tem como significação lugar de tormentos, ou lugar de turbação. O inferno, o nome de um país. O nome do nosso país é Brasil. Existe a China, existe Estados Unidos. Hoje os países cada país tem seu nome. Só que a unificação dos povos do período em que Noé morava e vivia, a constituição da realidade daquele tempo, sendo lida em comparação à constituição da realidade ancestral de Adão, né? Que era um povo que os ascendentes de Adão, que são os noditas, que era um povo que migrava no jardim, colhendo, um povo pacífico. E todas essas modificações feitas dentro das alianças que foram sendo fundidas ali através da maldade dos homens que veio, né, com o pecado de Adão e com a instauração da impunidade na terra, como eu já faço menção, inclusive quando eu trago um pouco sobre a linhagem, né, de Amaleque, né? A linhagem, aliás, de Amaleque, não, a linhagem de Lameque, né? A linhagem de Lameque, que eu já falei para você, que para você entender sobre aquele momento em que o sexto filho, né, de Caim, que é Lameque, ou sexto na linhagem dos filhos de Caim, que é Lameque, que ele diz que Caim matou um homem e Deus disse que quem o ferisse seria punido 7 vezes. Ele matou um jovem por ter desrespeitado e um velho por ter ferido ele na face. Um velho deu um tapa na cara dele, que era a maneira dos anciãos realizar a correção para um homem que estava se desviando da justiça. E ele matou aquele velho que levou ele a um lugar de correção. E ele disse: se Deus matou, se Deus puniria quem matasse Caim, que matou um homem 7 vezes, então quem matar a Lameque será punido 70 vezes 7. E eu levei a você a entender, dentro da leitura das Sagradas Escrituras, o momento em que este Lameque ele nasce, né, lá dentro já do reino de Israel. Você vai encontrar ele no livro dos Juízes, né, com uma imagem que se tem da realidade daquele tempo. Um Lameque, descendente de Gideão, ou do Jerubaal, um filho bastardo, que não era reconhecido por filho, por não ter vindo diretamente da linhagem, né, genuína de Gideão com os filhos de Israel. E essa condição, né, que você tem dessa visita, essa condição que você tem dessa ligação que existe entre o Lameque de Caim e o Lameque lá de Israel, é a história narrada na vida do Lameque, descendente de Gideão, que é a imagem que você tem para ler o que acontece ali lá na linhagem de Caim, né? Como era que os descendentes de Caim estavam emoldurando uma sociedade que estaria sendo, dentro desse emolduramento, reservando sobre suas cabeças
brasas de fogo para uma grande sentença que eminentemente viria, como nós vemos no dilúvio. E a história do Lameque, lá, o nascido de Gideão, ela diz que ele, para tomar o trono, ou que ele para se eleger rei, mesmo sem ter a primazia do trono, ou tampouco ter a primazia para ser eleito por rei. Primeiro porque ele não era genuinamente israelita, né? Depois que ele fez aliança com os filhos dos Oreus, ou os filhos de Gibeão, né? Os filhos de Gibeão, os gibeonitas, eles eram descendentes de Et. Ali não são os gibeonitas da raiz de Jacó, não. Aqueles gibeonitas eram moradores da terra que Deus deu ordem para o povo aniquilar. Mas que de algum feito eles fizeram uma intervenção lá com o Josué, né? E compraram a sua vida quando se humilharam na presença da invasão dos israelitas quando eles entraram na terra. Então ele faz uma aliança com os gibeonitas e recebe, né, 70 peças de prata, aluga. A Bíblia diz que os homens mais devassos, os homens mais inescrupulosos da terra, assassinos imorais, que recebiam preço para tirar a vida de pessoas inocentes, e ele vai e mata 70 dos seus irmãos, porque eles eram 72, só fica vivo ele e um outro que se esconde. E esses 70 irmãos que ele mata é a imagem que você tem da sentença de Deus lida pelo Lameque lá na história que você encontra, né, do descendente de Caim, quando ele diz que aquele que ferir ele agora não vai ser punido só 7 vezes, vai ser punido 70 vezes 7, usando da legalidade, da presunção da preservação que Deus estabelece em Adão. Por quê? Porque quando Deus estabelece em Adão que aquele que matasse a Adão, além da presunção em Caim, né, que aquele que matasse a Caim seria punido 7 vezes, Deus estava ali tolhindo o crime de vingança. Deus estava ali fechando a porta para que os homens não começassem a matar uns aos outros sob a cortina da vingança. Mas o Lameque, ele já estava mudando o legado da preservação que foi estabelecida por Deus naquilo que era conferente à vingança, e estava estabelecendo a lei da impunidade. E o que é que isso tem a ver com a história antediluviana? Tudo, você vai entender. No período em que Noé, né, vivia ali, a realidade daquela sociedade, que inclusive os filhos, os descendentes de Caim, eram os compositores desta realidade, os ascendentes de Caim que estavam formando uma sociedade a partir das alianças mencionadas na Bíblia aqui, quando a palavra de Deus diz que, como nos dias de Noé, serão assim os dias do Filho do Homem, que aí faz menção, né, que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, está falando das alianças patriarcais que iam instaurando, né, a fusão de linhagens, e nessa fusão de linhagem, a linhagem dos maus estava se sobrepondo ao bem que deveria se propagar sobre a terra.
E essa imagem que você tem na vida do Lameque, o descendente, né? Do descendente de Gideão, que matou os seus 70 irmãos, pegou dinheiro ali de um povo que Deus havia dado ordens, né, para que Israel os aniquilasse, mas como eles se humilharam e receberam o direito de viver e entregam dinheiro para Lameque, né, contratar assassinos para matar os seus irmãos, para que ele fosse ou estabelecido por rei. Essa era a imagem que você tem da maneira como a sociedade no período de Noé vivia. A palavra inferno, que quer dizer lugar de tormentos, que era o nome do país da época em que Noé vivia ali, ela tinha por cortina essa maneira da sociedade se gestar. Então, quando você olha para o perfil de Lameque, que é o filho de Gideão, que mata os seus 70 irmãos, para não deixar nenhum vivo para reivindicar o lugar que ele queria estabelecer a ele como direito, né? Já ferindo outros princípios referentes ao domínio dos israelitas com relação a Gibeão, que foi de certa forma envolvido neste ato de traição, né? Até porque Deus não tinha dado ordem nenhuma para ninguém estabelecer ninguém a rei. Ele estava se autopromovendo rei. Esse perfil de sociedade, inclusive o livro de Juízes, é um dos livros mais ricos que você tem, inclusive para ter essa imagem de qual era a vitrine do reino do período de Noé. Lá no final do livro de Juízes, você vai ouvir a história de um homem, né? de um benjamita que estava viajando pelo país com a sua concubina, né? Que era uma mulher que ele tinha, e que num dia ele chegou numa cidade, as estalagens estavam todas cheias, e ele decidiu passar a noite na praça. E a palavra de Deus diz que uns homens de Belial na Bíblia, não está falando somente de pessoas que eram assassinos. Estava falando de um perfil de homossexuais, preste bem atenção, de um perfil de homossexuais que já haviam se envolvido num ato criminoso e que andavam aos bandos, praticando crimes de grau hediondo. No caso da história referente a este homem gibeonita, aliás, este homem benjamita, né? Eles estupraram a mulher do camarada, eles correram. Na verdade, um dos moradores da cidade puxou aquele homem para dentro da sua casa, né? E o escondeu dentro da casa, e a mulher também. Só que eles queriam derrubar a casa daquele homem. Aqueles filhos de Belial, eles eram moradores daquela cidade. Eles eram pessoas que estavam naquele seio de sociedade e que eram conhecidos do povo. E que durante a noite ficavam como saltimbancos, praticando crimes e aterrorizando o país, ou as cidades onde eles exerciam essas criminalidades. E o que aconteceu foi que aquele homem, o senhor daquela casa, disse que não ia permitir que eles pegassem aquele homem, para que aquele homem fosse violado por eles. Eles queriam estuprar o homem também. E ele joga a concubina deles para fora, e mesmo sendo homossexuais, só para fazer a maldade
estupraram aquela mulher até ao amanhecer do dia. A história narra que aquele homem, o esposo daquela mulher, esquarteja aquela mulher e manda um pedaço do corpo dela para cada tribo. Aquilo fez uma moção, houve uma grande comoção no coração da nação, e foram naquela cidade e aniquilaram aqueles homens de Belial. Essa imagem que você tem desse comportamento social, meu irmão, é a imagem que você tem lá do período antediluviano. É a imagem de Gomorra. Só se tem, você às vezes lendo a Bíblia, você que lê a Bíblia sabe como que era Sodoma. A história de Sodoma, ela é uma vitrine deste mesmo evento que você tem, referente a este homem e a esta mulher, que aí estão sendo usados alegoricamente como a imagem dos dois anjos que são recebidos por Ló dentro da sua casa. Que são recebidos por Ló dentro da sua casa. E que Ló ia entregar suas próprias filhas para serem estupradas, para que eles não realizassem isso na vida daqueles anjos. E que, sob a mesma imagem da grande comoção que você vê no país, quando invadem a terra para matar os homens de Belial, é a história, é a vitrine, ou é a maneira como você tem para fazer a leitura do que está dito lá no livro de Gênesis, quando faz a narração de que Deus enviou, uma chuva de fogo sobre a cidade de Sodoma e que matou todos os moradores. A implacável justiça de Deus, que não tardará, meu irmão. Que não tardará. Eu comecei falando para você hoje a respeito da refração do tempo e da maneira como Deus vai começar a exercer o julgamento, julgamentos que levariam 3 anos, O cara erra hoje e Deus tem um espaço de 3 anos para ir acrescentando castigos na vida daquela pessoa para ela poder tomar uma outra postura diante da realidade. Deus está trazendo para 3 meses. Mas vai chegar uma hora em que vai ser em 3 dias. Dependendo da maneira como a pessoa vai ligar com o asseveramento do julgamento, é o que vai definir se ela vai morrer, se ela vai viver, ou se ela vai ficar paralítica para o resto da vida. Ou se ela vai ficar doente e vai gerar uma doença fatal que ela vai passar o resto da vida se lembrando dos efeitos do erro que ela cometeu. De Deus não se zomba, meu irmão. As pessoas estão brincando com a bondade divina. Então essa imagem que você tem da história de Lameque e da história destes homens que estupram essa mulher, era a realidade do inferno. A mesma constituição que se tem daquele povo que estava dentro do território de Israel, convivendo com aqueles filhos de Belial, e a mesma história daquele povo que na época de Gideão, que estavam sendo invadidos pelos inimigos, pelos assírios, e que Gideão constrói um grande livramento, e aí você vê o filho de Gideão exercendo isso sobre os seus irmãos. Era como se este filho de Gideão estivesse também indicando qual era a vitrine que os assírios tinham sobre o país quando eles encurralavam aquele povo dentro das cidades. O texto fala disso. Que Gideão, para esconder o trigo, ele ia malhar o trigo no lagar, que era o lugar onde se fazia o tratamento das uvas. Como não era tempo de uvas, os soldados assírios não iam atrás de ninguém, em nenhum lugar que fosse um lugar que se cuidasse de uvas. Iam atrás do povo nas eiras. Mas ele foi para o lagar para preparar o trigo para esconder, para num tempo de extrema dificuldade poder comer com a sua família.
Ele mostrou ali estratégia e Deus viu nele um grande potencial. Mas a imagem que se tem da invasão dos assírios, né, ali de maneira generalizada sobre o país, é a mesma maneira como você tem quando você olha para a vida do filho de Gideão, que alugou ladrões, assassinos, estupradores, para ir matar os seus próprios irmãos, para ele se intitular rei. Essa é a imagem que você tem da sociedade do período antediluviano, quando Noé vivia. É essa imagem constituída que você tem do que era realmente aquela situação na época de Noé. Como eu comecei falando, as histórias antigas rabínicas diz que Baal, o rei do norte, né? Baal, o rei do norte, ele tinha sob a sua delegação 3 filhos que cuidavam do restante do país, né? 3 filhos. 3 filhos. Existe uma crônica a respeito desse 4º filho, especificamente o Moloque, que Baal, ele é a transfiguração de Moloque. É como se eles dois fossem a mesma pessoa, né? É como se eles dois fossem a mesma pessoa. Então, quando nós vamos olhar para o período antediluviano, Moloque não entra no cenário de gestão. Por quê? Porque o que Baal fazia, Moloque fazia. Mas a história diz o seguinte, que Baal, o rei do norte, teve 3 filhos, né? Astarote, que dentro das culturas ascendentes é uma mulher, né? Você vai estudar sobre Astarote, que é a deusa da prostituição do mundo antigo. Milcom, que é a abominação dos sidônios, né? E Quemos, que também fazia parte do legado da cultura dos filhos de Ló, dos moabitas e dos amonitas. Uma das coisas mais importantes que você tem que levar em consideração com relação a este legado dos filhos de Ló é que as filhas de Ló, elas se deitaram com o próprio pai para gerar filhos. Elas embebedaram o pai e se deitaram com o pai para gerar 2 filhos, que foi o Moabe, né? E o Ben-Ami, que são os amonitas, que é o mais novo, o filho da filha mais nova. Então são descendentes do incesto. A história narra que Baal, né, violou os seus 3 filhos, homens, seus 3 filhos homens, estuprou os meninos. E aí, Astarote, né, já tinha uma pré-inclinação homossexual, abraçou este perfil, né, homossexual e se, como diz a linguagem de hoje, se transgenizou. Começou a se vestir como mulher. Era um rei, mas que se vestia como mulher. E Baal enviou para o sul, porque era nessa corrente hierárquica, era o que estava abaixo no nascimento, era o que estava em cima do nascimento. Estuprou Quemos, manda para o leste, e o mais novo, né, que era o Milcom, né? Aliás, estuprou o Milcom, manda para o leste, e o Quemos, que era o mais novo, ele manda para o oeste.
Então ele tinha 3 bases de governo espalhado no país, e a dele era a 4ª base. Ele era o mandatário desses 3 reis, que eram seus filhos. Porque na sociedade do Antigo Mundo, como a própria história de Sodoma reza, que a Bíblia fala, que a imagem que você tem de Sodoma é a imagem que dá um vislumbre referencial de como o inferno, ou aquele país chamado inferno, ele era gestado. E o texto de Gênesis diz que quando os anjos se apresentaram na cidade de Sodoma, a Bíblia diz que desde as crianças até os mais velhos foram para a casa de Ló. Por que é que as crianças estavam ali? Porque essas crianças já estavam maculadas pela violação. Elas faziam parte de um corpo de coito, de crianças que participavam de celebrações a deuses profanos, tal qual você, quando vai estudar a cultura da celebração ao deus Baco, que as famílias se reuniam no templo de Baco, né? E se embriagavam, né? O marido levava a mulher e os filhos e começavam a se embriagar, e uma certa hora da noite os homens se masturbavam dentro de umas cuias, e aquele sêmen era dado para as mulheres beber, e um homem pegava a mulher do outro, e o outro pegava a mulher do outro, e o outro pegava a mulher do outro, e o pai estuprava as filhas e os filhos eram dados para os outros estuprar, e pegavam os filhos dos outros. É de onde nasce o termo bacanal, né? A celebração ao deus Baco. E o bacanal, ele era um evento que era celebrado dentro da sociedade gestada no inferno, porque o bacanal, ele era o corpo de relacionamento estabelecido no período da destruição do mundo, que os homens conheciam. Então, quando o Baal ele viola os seus filhos, ele fez isso sob a condição de um coito ou de um culto. E os filhos cresceram sob esse estigma, né? Há 3 coisas importantes que se deve saber a respeito da história de Baal com os seus 3 filhos. A primeira é que Astarote, que foi o filho violado, mas que já tinha uma predisposição homossexual, recebeu isso como se fosse uma bênção divina, né? Porque a profanação sexual dentro do território do seu governo era algo muito levado a sério. Extremamente levado a sério. Já quando se trata de Milcom, que era o rei do leste, dizem os antigos, as histórias dos rabinos da antiguidade, que Milcom, ele não recebeu essa violação com alegria, e que Milcom se sentia um filho abusado, se sentia um filho que foi levado a um lugar de imposição e de servidão a esse grau de disposição com seu pai, que isso nunca foi bem aceito no seu coração, como foi por Astarote. E que Milcom, ele era um filho extremamente revoltado, e que queria, e em seu coração todos os dias, construía planos de matar o seu próprio pai, o Baal, né? Milcom se tornou um homem cercado de assassinos de alta periculosidade, tal qual Lameque. Era um homem que estava constantemente cercado da espécie mais perigosa do país. Todas as raças, todas as inclinações mais perversas do mundo antigo migravam para o território onde Milcom morava, né? Onde Milcom morava.
O território de Milcom era conhecido como a morada dos cães. E Quemos, que é o filho mais novo, que estava para o oeste, Quemos era um filho que pelas histórias rabínicas diz que Quemos era o filho mais adorável, né? Ele era um filho pacífico, mas extremamente submisso ao seu pai, ao nível de que mesmo depois de ter se tornado o rei do oeste, ainda mantinha uma relação homoafetiva com o pai, né? E que estava ali aos pés de seu pai para o servir em tudo que a ele era agradável. A realidade do país é essa que você vê na história de Lameque, né? do filho de Gideão, que mata os seus 70 irmãos para tomar o governo, que, como eu já conto em outras histórias, você, para ter essa leitura, você vai ter que estudar a estrutura da sociedade dos filisteus, que eram homens que matavam os seus próprios irmãos para tomar as esposas e os filhos para trabalhar para eles e as propriedades, né? E uma sociedade onde não havia nenhum tipo de regra de compostura, porque se o culto dentro dos templos eram realizados sob essa indução de extrema decadência moral, né? E essa era a imagem de um legado de um povo que tinha o seu perfil cultual. Esse perfil de violação realizado dentro das celebrações, que eram estes bacanais, né? Eles eram levados para dentro da realidade social. Ou seja, ninguém estava seguro. Mulher nenhuma estava segura nas ruas, estupradas, violadas por inúmeros homens a toda esquina. Nenhum homem pacífico estava seguro. Eram mortos por assassinos que os encontrassem. A história que narra Noé ali, como sendo um dos, ou se não for o último dos homens justos da terra, porque Deus o encontrou o único, o resto estava tudo podre. Ela dá para você essa ideia, ou essa janela para você entender. A história rabínica conta que Baal, no seu palácio, né, sempre cercado de mulheres muito belas, né, no seu harém, ele na verdade vivia num grande harém, onde a gestão do seu governo, ela não existia esse negócio de receber ninguém, senão os seus filhos que traziam notícias de como o mal estava sendo implantado e de como a perversidade prosperava. E Baal, dentro do seu harém, com as suas 1001 mulheres, né? Ele, nessa condição de dia e noite, virando dia e noite, nas orgias sexuais, tanto com mulheres quanto com homens, completamente embriagado dia e noite. Baal tinha uma ritualística de renovação do seu compromisso com a instauração do seu governo. E rezam os antigos que Baal enviava os seus cães no sentido de que eram os homens perversos, os assassinos mais inescrupulosos que estavam ali sob sua serventia, para entrar país adentro, atrás de pessoas com um perfil de inocência. Então eles procuravam alguma família, né, que escondida em algum lugar no país, que ainda tivesse alguma inocência no coração, pudesse ser levado na sua presença todos os dias,
todos os dias ele matava alguém. E ali, Baal, né? Os cães encontravam um homem que ainda procurava resguardar sua casa e levavam aquele homem junto com a sua família, aquela família ali segurada, né? A esposa com as filhas e os filhos, e aquele homem era levado na entrada do palácio de Baal, da casa de Baal. E aquele lugar, segundo as histórias, por isso aufere-se este nome a ele, o Senhor das Moscas, porque ali estavam os corpos dos homens que ele matava todos os dias, que não eram retirados. Era um lugar extremamente fédido. Alguns estudiosos, né, que conhecem a Cabala eterna, fazem a conjugação da constituição de um elemento gnóstico que é conhecido como o eclipse de Adem, né? Que o lugar onde Cristo é levado, no Gólgota, que é o lugar da caveira, era uma remontagem da entrada do palácio de Baal, né? E tal qual o inocente, que todos os dias tinha que ser levado ali na entrada do palácio dele, Baal saía completamente embriagado, cercado de prostitutas, com cálice de vinho na mão, bebendo, né? Todo às vezes ensanguentado de brigas que aconteciam lá dentro, ele esmurrando os homens que também faziam parte do seu corpo de relacionamento, ou de alguém que talvez ele até tivesse matado ali por algo que ele não tivesse como satisfação, né? E muitas vezes a pintura que se faz de Baal é a imagem que se tem da verdadeira estrutura comportamental de Satanás, meu irmão, né? E Baal, quando ele saía de dentro daquele centro orgânico de extrema orgia, ele trazia em sua mão uma lança, né? Uma lança, e aquele homem, aquele pobre homem, que era levado ali na presença de Baal, e que a família ficava ali como testemunha da morte daquele homem, ele chegava com aquela lança, e antes de matar aquele homem, ele cuspia nele, ele chutava, ele batia, ele fazia todo um descarrego de maldades em cima de um homem inocente, né? E escrachava aquele homem até o grau já de praticamente ficar sem vida no seu corpo, e isso sem nenhum homem intervir. Era o prazer dele diário. E aí, quando aquele homem estava quase sem vida, ele chegava com aquela lança e atravessava o coração daquele homem com aquela lança, né? E saía furando aquele homem com aquela lança para garantir que o inocente morreu. Depois, ele pegava a mulher daquele homem, as filhas e os filhos, e mandava levar para um calabouço, e ele ia ficar abusando da mulher daquele homem, abusando das filhas daquele homem, dos filhos daquele homem, e ele ia fazer isso até ele perder, né, ali a alegria, né? E depois entregava para os seus soldados para realizar este mesmo ato até a morte daquela família. Quando você olha para essa história narrada de como se portava a estrutura do reino antigo, do mundo antigo, que levou Deus a destruir, você olha lá para a história da crucificação, é como se você estivesse vendo as duas histórias sendo apresentadas simultaneamente, né? De um inocente sendo apresentado para ser morto. Essa é a
imagem que se tem do antigo mundo. Um país onde não havia paz, um país onde não havia nenhum tipo de organização política, que não havia nenhum tipo de gestão. Na verdade, o que existia era o pânico, o terror, o furto, o assalto, né? O comer, o beber, o casar, o dar-se em casamento aqui, não está falando de alianças estabelecidas por Deus, não, meu irmão. Está falando de níveis de violação do corpo humano que foram as bases pelas quais Deus leva o mundo a ser sentenciado à destruição. Quando você pega esse evento e leva para dentro da história dos judeus, como já foi narrado aqui com relação à história de Lameque, que é um descendente de Gideão, com relação à história da mulher, né? Da mulher benjamita, né? Da mulher que era a concubina do homem benjamita. E você olha para dentro da sociedade de Israel no período dos juízes, esses eventos, eles também aconteciam já lá na fase do declínio, quando o povo se afasta do templo, né? Estes eventos começaram a se constituir, como eu comecei a falar para você a respeito, inclusive a próxima mensagem que nós vamos falar, eu estou falando isso aqui para você, para a gente começar a entrar na palavra que eu vou falar a respeito do legado do direito do povo e as leis de herança e de propriedade, né? Então, esse evento a respeito da maneira como a sociedade se encontrava, foi o motivo pelo qual também Deus, meu irmão, ele sentencia os judeus ou os israelitas, quando Salomão peca contra Deus e o rei entra em declínio, o reino entra em declínio, que Deus divide o reino entre o reino do norte e o reino do sul. Esse perfil que você lê dentro da história, que é a história que trata da maneira como a sociedade do antigo mundo convivia, você tem que pegar essa estrutura e jogar dentro do reino de Israel no período da divisão, que é a vitrine que Deus tem da leitura de um povo, né, que agora está semelhante à sociedade gestada por Baal, que todos os dias está se alegrando com a morte de um inocente, que era a imagem do cordeiro que estava sendo apresentada no templo, né? Mas que o próprio organismo da sociedade estava se emoldurando e já estava recebendo essa imagem diante de Deus, tal qual a sociedade do antigo mundo, dentro da maneira de convivência como eles lidavam com o direito de herança. Quando alguém, como eu já explico em algumas mensagens, amanhã eu vou reforçar isso amanhã, nós vamos mastigar bem. Quando alguém que enganava o seu irmão e comprava a terra por um preço ínfimo, e depois que comprava a terra, o botava para trabalhar e jogava e vendia para ele um produto muito caro, para que ele nunca pudesse alcançar dinheiro para comprar sua terra de volta, o botando na posição de escravo, a partir daí você já começa a entender esse processo do declínio da linhagem do povo adâmico e a introjeção da corrupção dentro dessa sociedade até o plano aonde você vai ver o assenhoramento de irmãos que matam os fracos da terra por prazer. Quando eles vão, Deus sentencia no final do tempo a Babilônia. Eu vou dar esse pulo aqui, mas amanhã eu vou começar a falar sobre, eu falei aqui, sobre o direito e o legado, eu vou mastigar bastante e nós vamos entender o que é a Babilônia. Inclusive a porta que foi aberta com a queda dos muros de Jerusalém. Foram a Babilônia, né? Estavam na Babilônia.
A Babilônia era o termômetro do que está escrito aqui. Homens que não tinham a imagem da justiça divina, que desceram à Babilônia e que tinham direitos sobre as herdades dentro da terra de Israel, e que quando foram levados para castigo na Babilônia, né, ali encontraram paz naquele lugar, vendo todas as atrocidades que eram cometidas dentro daquele país. Por quê? Porque a Babilônia, ela tinha o mesmo perfil social e estrutural, inclusive cultural, da qual você vê o povo sodomita, e já trazia uma prescrição da maneira como o regime estabelecido pelos reis da hierarquia babilônica, né, que matavam implacavelmente os inocentes, exerciam a sua imposição. Mas houve pessoas que entraram na Babilônia que não sentiram, né, dificuldade nenhuma em se estabelecer ali dentro. E a história narra, né, amanhã nós vamos falar bastante sobre isso, eu estou dando uma entrada aqui para você ter uma ideia, que homens venderam seu direito de herança dentro da terra de Israel para pessoas que estavam ali com eles, porque tinham encontrado uma mulher babilônica zona bonita, né? A morenona zona bonita, dos olhos claros, fez filhos naquela mulher, já tinha filhos, já tinha comprado um campo, já tinha uma certa herdade, comia bem, né? Como está escrito, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não tinham nenhum tipo de preocupação, e aí ficou no coração deles: o que é que eu vou fazer naquela terra distante? O que é que eu vou fazer naquela terra doente? Esse era o pensamento do povo. E o que aconteceu? E o que aconteceu foi exatamente que eles ficaram, quando foi dado o comando para retornarem para dentro da terra de Israel, que é a imagem que se tem do arrebatamento de um povo que fica. A questão é que quando Ciro chega para estabelecer o governo sobre o território dos babilônios, né, o que acontece é que quando é feita a leitura da lei dos anaqueus, e eles encontraram para a liberdade do povo, que nunca tinha escravizado nenhum país, só Israel, e por isso Israel recebe liberdade, é que pessoas que ficaram de Israel, que não subiram, que ficaram, né, dentro do território dos babilônios, foram levados como escravos para as minas de carvão nas ilhas de Quitim, e outros foram levados para reinos distantes, que eram vassalos do governo do rei Ciro, né? E que essas famílias, ou aquele homem que abriu mão de subir, né, para Jerusalém, ou para Israel, para retomar o seu lugar dentro da terra sagrada, que acontece com ele exatamente o que aconteceu com aquela família que foi levada na presença de Baal. Que os homens que eram levados em cativeiro, que ficaram na Babilônia, e que agora, quando a lei dos anaqueus avalia o reino babilônico e encontra na Babilônia, né, culpa, a Babilônia teve que pagar para o reino dos assírios, né, para o reino, aliás, dos persas, da Média Pérsia, que era o governo que estava sob o governo de Ciro, teve que pagar uma certa leva de almas para compensar, né, a sua culpa. E quem foi que eles deram? Hein? Entreguem-se judeus que abriram mão de receber o lugar deles de herança. E eles foram entregues como pagamento, com as esposas, com os filhos que eles tanto prezaram ali, né? E
o marido foi levado para morrer trabalhando em minas de carvão, a esposa foi dada para a prostituta dos oficiais, as filhas se tornaram prostitutas dos oficiais, e os meninos, né, que muitas vezes não tinham força para trabalhar, foram vendidos como escravo para a casa de outras pessoas. Quando você vai estudar, meu irmão, a respeito dessa imagem que se tem do que é a história narrada por Jesus aqui, ela tem por trás todo um pano de fundo histórico que ela traz uma grande consideração a respeito da constituição estrutural do reino, inclusive quando se trata desse plano de remoção dos meses gnósticos, que é o mês de Adar, que nós falamos ontem, né? E o processo do fechamento do grande portão. Amanhã eu quero que você esteja comigo para a gente poder entrar num assunto muito importante, eu considero um parafuso ou um prego no portão do templo, né? Que vai dar para você muitos elementos consistentes para você entender o que é o direito, a herança, como Deus abre uma passagem dentro dos mundos, derrubando o muro, bem. Mas você só vai entender isso se você conhecer a lei sagrada. A palavra de Deus, que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Isso é uma verdade extrema, mesmo. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra esteja em nós. Que o seu nome, que está acima de todo nome, venha estar sobre nossas vidas. Que o seu bem, que é inegável, possa alcançar nossas famílias. E que o Senhor possa nos prosperar poderosamente. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom. Toma em tuas mãos, Pai, nossas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor, nossas famílias. Quebra todo o grilhão, toda a cadeia, toda a corrente, todo empecilho, todo embaraço. Desfaz toda a amarra. Desfaz toda a barreira. Tira todo o espírito usurpador. E que tua presença, meu Deus, seja real em nossas vidas. Que possamos, meu Deus, fazer viva as memórias da tua vontade. E que todo o legado dos mortos, que toda a imagem constituída do mundo, de um mundo condenável, possa ser, meu Deus, banido de nossas vidas, porque ao Senhor pertence a santidade e a nós cabe cumpri-la. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Repreende a Satanás, meu Deus. Quebra-lhe todos os dentes com pedrinhas de areia. E nos dá a tua paz soberana, em o nome de Jesus. Amém. Que a palavra de Deus esteja em nós, que o Senhor nos prospere. Espero você amanhã. Compartilhe este vídeo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Fui!